Porque 5 maridos já tivestes e o que tem agora não é o seu marido. Então, ele traz essa palavra de conhecimento para revelar o estado em que ela se encontrava, para abrir uma porta para o Senhor tocar o coração dela. A partir deste momento que ele traz essa revelação, que ele traz o conhecimento, ele abre uma porta para alcançar o coração daquela samaritana. E ele realmente alcança, porque nós vimos que ela não só se converteu reconhecendo que ele era o Messias, mas ela foi a toda a cidade anunciando: olha, eu encontrei o Messias, venham ver, porque ele falou de tudo que está acontecendo na minha vida. Então, através daquela revelação, daquela palavra de conhecimento, Jesus trouxe à tona o estado dela, e aquilo foi testemunho para ela pregar para todos os samaritanos: olha, ele tem me dito tudo o que tenho feito. Amém? Então a palavra traz cura. Quando Deus, nós vimos também semana passada, quando Deus traz uma revelação aqui para o pastor, para a pessoa que está orando por você: você está com uma enfermidade tal, ou às vezes vem a palavra de cura sobre a vida do pastor, e o pastor pergunta assim: tem alguém aqui sentindo uma dor aqui bem forte aqui nas costas? Tem uma pessoa sentindo uma dor na perna, no joelho? Ou tem alguém com um problema de depressão? Ele já vai falando aquela palavra, porque ele tem aquele conhecimento, porque Deus está revelando naquele momento que Deus quer curar uma pessoa com tal ou tal doença. Traz aquele conhecimento: tem alguém aqui com essa enfermidade. E a gente viu que quando Deus revela, não é só para revelar para o pastor: eu estou sabendo, eu estou conhecendo a sua situação. Não, é para Deus intervir de uma maneira ou outra. Ele revela para libertar a pessoa, para salvar a pessoa, para alcançar o coração daquela pessoa, ou mesmo para curar, revelar a enfermidade para curar, e ao mesmo trazer juízo, como nós vimos semana passada, o caso de Ananias e Safira, que ele foi ali, traga uma revelação, uma palavra de conhecimento para Pedro, que eles estavam mentindo quanto ao valor de venda da propriedade. E aquilo, eles não estavam mentindo para Pedro, ou para o pastor, ou para os irmãos ali. Eles estavam mentindo, fizeram um combinado para mentir para o próprio Deus. E isso, Deus trouxe o juízo na hora. Ananias e Safira morreram por combinar para mentir contra Deus, para o Espírito Santo. E de Deus não se zomba, amém? Então ele trouxe juízo ali, e esse juízo trouxe temor a toda a igreja, amém? Trouxe temor a toda a igreja. Então, quando vem a palavra de conhecimento, vem também, porque Deus quer agir de alguma forma. Amém? Os irmãos entenderam a palavra de conhecimento? A gente falou semana passada, só trouxe aqui a luz para a gente entender a diferença, amém? Da palavra de sabedoria. Essa é a palavra de conhecimento. Então, a palavra de conhecimento está mais ligada a coisas do passado e coisas do presente. Deus está revelando o aqui e o agora, ou coisas que já aconteceram, para trazer uma solução para a pessoa, para intervir naquela situação, amém? Pode passar. Então, hoje nós vamos ver sobre a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é uma direção divina sobre como agir, como resolver um problema específico. Então, ela vai, vou dizer assim, vai um pouco além da palavra de conhecimento, porque nós vimos que a palavra de conhecimento, ela traz aquela revelação ali na hora, e por dedução a gente entende alguma coisa, ou o Senhor já traz o juízo ali na hora. O Senhor revelou que tem alguém aqui com uma dor nas costas, porque com certeza Ele quer curar, Ele não vai trazer essa revelação à toa. Mas a palavra de sabedoria já vem trazendo a direção, já vem fornecendo estratégias divinas para decisões difíceis que nós temos que tomar. Então vem aquela revelação do que vai acontecer, está mais relacionado ao futuro, algo que vai acontecer, ou algo até que está acontecendo, mas que tem implicações futuras, porque você vai ter que tomar uma decisão naquela hora, uma atitude naquela hora para mudar essa situação. Então vem esse conhecimento, e Deus já nos dá estratégia, já nos dá direção, já nos dá aquela palavra para nós tomarmos a decisão, a direção certa, para nós encaminharmos
para aquilo que Deus quer para nossas vidas, amém? Então, como nós precisamos dessa palavra de sabedoria, amém? Porque muitas vezes a gente fica perdido, vem uma situação, a gente fica totalmente perdido, sem saber o que fazer, que decisão tomar. É por isso que temos que buscar a palavra de sabedoria, porque o Espírito Santo nos direcionando, assim, para o alvo, amém? Direcionando para aquilo que realmente vai dar certo, aquilo que vai funcionar no caso. E nós vimos semana passada, a gente até chegou a comentar sobre José no Egito. Eu queria ler lá com os irmãos em Gênesis, capítulo 41. Gênesis, capítulo 41. Vamos ler do 14 ao 36, amém? Gênesis 41, do verso 14 ao 36. Glória a Deus. O Gênesis está fácil de vocês acharem aí, né, irmãos? Que é o primeiro livro. Glória a Deus, amém? Gênesis 41, 14 diz assim: Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou seus vestidos e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que eu interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim, Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas, de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após essas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto à fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia quem houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu parecer era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. E o que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são 7 anos. Como as 7 espigas miúdas e queimadas pelo vento oriental serão 7 anos de fome. Essa é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e que haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância da terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque essa coisa é determinada por Deus e que se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão entendido e sábio, e ponha sobre toda a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida desses bons anos que vem, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimentos nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, e para os 7 anos de fome que haverá sobre a terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E a palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Amém?
Então nós vemos aí a história de José do Egito, que muitas pessoas conhecem a história dele. E o que aconteceu? O faraó teve um sonho e sonhou que tinha 7 vacas gordas saindo do rio, e após essas 7 vacas gordas surgiram 7 vacas magras, engoliram as 7 vacas gordas, mas elas continuaram feias e magras, nem parecia que elas tinham comido as 7 outras vacas. Depois ele deitou de novo, teve outro sonho, 7 espigas boas que subiam do pé, depois subiam 7 espigas mirradas, e essas 7 espigas mirradas devoraram as 7 espigas gordas. E ele ficou perturbado. Os irmãos, depois lê o capítulo todo, ficou procurando todos os intérpretes, todos os magos ali do Egito, mas ninguém soube interpretar. E o copeiro do rei lembrou-se de José, que tinha interpretado o sonho para ele lá na prisão do Egito. Ele falou assim: olha, tem um homem que tem essa sabedoria de interpretar sonhos. Aí o que o faraó falou? Nossa, chama ele lá agora. Chamaram José da prisão, trouxe ele para o palácio, e o faraó contou os sonhos, falou assim: olha, eu fiquei sabendo que você interpreta sonhos. E José era sábio, né? Falou assim: olha, tudo a interpretação vem é de Deus, né? Deu glória para Deus, é Ele que vai falar. Mas Deus vai dar uma resposta de paz, porque José já tinha esse dom de interpretação de sonhos. Ele viu que esse sonho era urgente, esse sonho era realmente um sonho de Deus revelando o futuro que ia acontecer. E por que sonhou 2 vezes? José falou assim: olha, ele fez você sonhar 2 vezes a mesma coisa, porque é urgente, ele já vai fazer, já vai começar os 7 anos de fartura. Então, aí vem a palavra de sabedoria. Olha, ele aconselhando o rei qual a atitude que ele ia fazer frente à revelação que ele tinha tido. Ele trouxe essa revelação para o rei, porque Deus queria, se Deus tivesse dado o sonho para José, não ia fazer efeito nenhum, né? Ele estava lá na prisão, era um preso, ele era de Deus, mas Deus precisava que Faraó, o rei do Egito, sonhasse, e que José, que tinha o Espírito de Deus, ia lá interpretar esse sonho. Olha o que Deus fez. Porque se não fosse o rei que tinha sonhado, esse sonho não ia ter efeito. Mas como foi o rei que sonhou, ele falou assim: não, realmente Deus está fazendo algo. Eu sonhei 2 vezes. E José trouxe aquela interpretação, e mais do que a interpretação, trouxe o conselho de sabedoria. O que você vai fazer para intervir nessa situação, para que esses anos de fome não destruam a terra do Egito? E nessa época a fome foi tão severa que até lá em Canaã sentiu a fome, né? Todos os lugares havia fome, mas no Egito havia mantimento, porque Deus interviu com a palavra de sabedoria, amém? Olha como que é importante, né, esse dom para a igreja de hoje, porque muitas vezes nós perecemos por não saber ouvir a voz de Deus, porque Deus está falando sempre Deus está falando conosco, mas muitas vezes nós não criamos essa sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Todos nós, independentemente de se nós temos ou não manifestado esse dom da palavra do conhecimento, esse dom da palavra da sabedoria, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, amém? A palavra do Senhor diz que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados por Ele. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus, amém? Então nós somos filhos de Deus, então nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que aprender a ouvir a voz dele, amém? Para que nós possamos ser guiados e direcionados totalmente pelo Senhor. E depois eu vou compartilhar os slides com os irmãos para a gente... É muita coisa para a gente ler, né? Mas tem também Ágapo, que profetizou, né? Lá no tempo dos Atos dos Profetas, quando estava iniciando a igreja, ele profetizou que haveria uma grande fome. Está lá em Atos, né? 11, do 18 ao 30, depois os irmãos vão ler. Por quê? Porque ia haver uma grande fome sobre a Judéia. E Ágapo profetizou aquilo, e ele nem chegou, a palavra do Senhor nem conta que ele chegou a dar conselho para os irmãos, mas os irmãos, movidos por aquela informação, o que eles fizeram? Eles ajuntaram donativos e recursos para os apóstolos levar para os irmãos. Ele falou assim: olha, Deus
está me mostrando que haverá uma grande fome. Então, o que eles fizeram? Eles reuniram os donativos, recursos para providenciar, para que os irmãos não sentissem aquela fome que haveria naquele lugar. Então, Deus trouxe a revelação e os próprios irmãos foram lá e já tomaram a direção. Falei assim, não, nós já vamos intervir para que não haja, para que os nossos irmãos não passem necessidade. Amém? Então, sempre é com o objetivo. Nós temos aqui também um exemplo de Eliseu. Eliseu conhecia, o povo da Síria estava fazendo guerra contra Israel. Então, o que ele falou? Esse aqui eu vou ler para os irmãos. Está lá em 1 Reis 6, 1 Reis 6, do 8 ao 11. Vamos abrir a palavra do Senhor, 1 Reis 6, do 8 ao 11. Do 8 a 11. Primeira Reis não, eu acho que eu notei errado, é a Segunda Reis, né? Deixa eu conferir aqui. Segunda Reis 6. Amém? É Segunda Reis, amém? Segunda Reis 6, do 8 ao 11. Segundo Reis 6, do 8 ao 11. Diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus falara e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e disse: não me fareis saber quem é dos nossos pelo rei de Israel? 12. E disse um dos seus servos: não, ó meu rei, Senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na sua câmara de dormir. Amém? Então ele estava ali, a Síria estava fazendo guerra contra Israel, e o Eliseu estava falando assim: olha, rei de Israel, mandava recado para o rei: olha, não passe em tal lugar, porque os soldados da Síria estão ali escondidos, esperando você passar. Israel tinha um espião lá? Não. Eliseu tinha espião lá? Não. Ele tinha um Espírito de Deus que revelava para ele: olha, os sírios vão estar lá naquele lugar, fala para o rei de Israel não passar. Aí depois, outras vezes, né, o acampamento do sírio agora está naquele lugar, então fala para o povo de Israel não passar ali. Então, nenhuma nem duas vezes que a palavra de Deus falou, mas várias vezes os israelitas se livraram pela palavra de conhecimento e sabedoria de Eliseu. Falou assim: olha, não vá para aquele lugar. Ele falava assim: o Ciro está lá, agora vocês não passam por lá, não vai passar por lá. E ele se livrou. O rei da Síria ficou irado, falou assim: quem que está traindo a gente? Porque todo lugar que eu planejo atacar Israel, eles passam de lá e se precaver e não são atacados. Tem algum espião aqui dentro. Aí o povo que conhecia o profeta Eliseu falou assim: não, meu senhor, tem um profeta lá em Israel, que o senhor pode falar na câmara de dormir, onde você dorme, sozinho no seu leito, que ele vai saber o que você está planejando, porque tem um Espírito de Deus que revela para ele. Amém? Glória a Deus, que venha essa revelação sobre as nossas vidas. Amém? Que nós possamos ter esse dom de revelação, essa palavra de sabedoria para nos livrar. Olha o tanto de livramento que o povo de Israel teve, porque tinha um homem de Deus que buscava, que conhecia o Senhor, amém? Que tinha essa voz, que tinha esse dom da sabedoria, amém? Glória a Deus. Pode passar. Tem um julgamento também, né? Que a Bia que fez o slide, obrigada, viu, Bia? Em 10 minutos ela fez esse slide hoje para mim. Glória a Deus. Tem um julgamento aqui que é muito famoso, né? Do rei Salomão. Ele falou assim: tinha duas mulheres lá, uma tinha um filho de uma tinha morrido e tinha o outro que estava vivo. A mulher estava falando assim: esse filho é meu, a outra não.
é meu. Naquela época não tinha teste de DNA, né? Não tinha como que eles saberem, né, de quem que era o filho. Aí, como que eu vou fazer? Aí, Salomão falou assim, não tem jeito de saber de quem que é esse filho, não. Corta ele no meio e dá um pedaço para cada uma. Porque ele falou isso. Corte ele no meio, esse menino no meio, dá um pedaço para cada uma. Aí a outra, que era a mãe verdadeira, falou assim, não, pelo amor de Deus, não corta não, pode dar para ela, pode dar o menino vivo para fulana. Ela, não, a outra, não, corta mesmo e tal. Então o que o Salomão falou? A mãe verdadeira nunca ia deixar matar o seu filho. Essa é a mãe verdadeira, pode dar para ele. Olha que sabedoria, né? Teve essa estratégia de mandar para ver qual que teria compaixão do filho. Era o teste que ele estava fazendo, era um teste, né? Para ver qual era a mãe verdadeira. E ele teve essa palavra de sabedoria, amém? Depois os irmãos vão ler todas as histórias em casa, de para casa, viu, irmãos? Para vocês entenderem o dom da palavra de sabedoria. Pode passar. Discernimento de espírito eu vou deixar para a semana que vem, porque aí a Amália vai falar para nós, amém? Glória a Deus, porque senão fica muita coisa e hoje o culto é mais rápido também. Eu queria aproveitar e ungir vocês nessa noite para a gente pedir esse dom da sabedoria, esse dom do conhecimento que é muito importante para nós, amém? Queria convidar a pastora Deise aqui para nos ajudar a ungir os irmãos para nós buscarmos esse dom nessa noite, esses dons, né? Palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Então, nós vemos que a palavra de conhecimento é para o passado, para a revelação do